Eu gostava de começar por dizer, antes de mais nada, que o direito à greve é o direito à resistência e esse é o mais importante direito constitucional moderno que os trabalhadores têm. E é a única coisa que os protege dos abusos generalizados, porque o trabalhador individualmente não consegue fazer nada porque o proprietário da empresa ou do Estado o impõe. E, portanto, a greve é a forma que os trabalhadores se organizam para se defender. E os trabalhadores, quando fazem greve perdendo dinheiro, fazem greve com imensos custos e fazem greve normalmente, ao contrário daquilo que o Rodrigo disse, são greves muito pouco políticas. E eu, aliás, não gosto nada desse termo, porque foi o termo que foi utilizado por Salazar para... Não estou a dizer que o Rodrigo utilizou nesse sentido, ele dirá. Foi o termo que foi utilizado por Salazar para proibir a greve a seguir à Constituição de 33. Ou seja, não vês problemas em greves em alturas de campanha? Não, eu acho que os trabalhadores, a greve deve infligir o maior dano possível ao empregador e o menor dano possível ao trabalhador. Quando é que é convocada? Como é que é convocada? Aliás, o Rodrigo utilizou um termo que é um pedido de greve. Isso não existe. Existe um pré-aviso de greve. Os trabalhadores não têm que pedir... Peço desculpa, senhora jurista. Pronto, os trabalhadores não têm que pedir a ninguém para fazer greve. Avisam, fazem. E em Portugal... Já tem avisos, há pré-avisos de 2 semanas. Em imensos países não há, porque em 2 semanas o empregador consegue, por exemplo, desviar a produção para conseguir driblar os efeitos da greve. Em Portugal, aliás, nós temos greves que são muito pouco políticas, porque são greves que raramente organizam sistematicamente os trabalhadores em plenário, em discussões políticas, em pensar o que é que o país quer para eles. Portanto, normalmente o que nós temos até é muito aquela greve à sexta-feira, que os empregadores, aliás, conseguem anular aumentando a intensidade do trabalho à segunda-feira. Mas o que eu acho que isto é muito relevante e que é profundamente político é o Governo preparar-se para fazer isto no verão, quando sabe que estão em férias e que é mais difícil mobilizar os trabalhadores. E depois é não olhar para aquilo que... E aí é que me parece que é a questão absolutamente central, que é o seguinte: a discussão em torno dos serviços mínimos porque os utentes ficam prejudicados. Os utentes são prejudicados. Todos os dias nós assistimos a situações dramáticas neste país porque, em situação normal, não há greve, nós não temos uma urgência aberta, nós não temos comboios a funcionar, nós não temos serviços públicos a funcionar. Os comboios da CP, por exemplo, só estão a funcionar em grande parte do país. Alguns deles eram carcaças compradas à Espanha por €1. Penso que foi €1, foi um valor simbólico. Carcaças, eu vi-as, não tinham rigorosamente nada, era uma coisa vazia. E que os trabalhadores em turnos aceitaram reconstruir. Porque a compra de comboios pelo CP, anunciada para aí há 6 ou 7 anos, nunca chegou. Portanto, nós não temos serviços públicos porque os serviços públicos foram destruídos por esta política ultraliberal. Essa é que é a questão fundamental. E estes trabalhadores, quando lutam, estão a lutar por si, estão a lutar pelos serviços públicos. Depois, outra questão muito importante. Nós temos 1 milhão, e meio de trabalhadores em trabalhos por turnos. O trabalho por turnos nunca, em grande parte das empresas, vou dizê-lo sem medo nenhum, porque eu tenho consciência do que estou a dizer, nós estamos a ver uma situação de escravatura. Os trabalhadores são chamados a qualquer hora do dia ou da noite para ir trabalhar. Nas pequenas empresas, mais asfixiadas, ainda é pior, mais asfixiadas com impostos, com custos, etc. 1 milhão e meio de trabalhadores a trabalhar por turnos, isto nem no século XIX, isto não passa pela cabeça de ninguém. E depois ainda veio o Governo dizer que o problema não é a exaustão, não é a saúde dos trabalhadores, não é a quantidade de absentismo, de situações dramáticas como AVCs, desmaios e coisas dignas do século XIX. Não, o problema é os serviços mínimos. Quando ainda por cima, serviços mínimos só devia existir nos hospitais e nos bombeiros e, eventualmente, uma situação de emergência. É para isso que são os serviços mínimos. E é isso que acontece em muitos países. Ninguém passa pela cabeça de ninguém pôr serviços mínimos num comboio. Como assim? Os serviços mínimos são no hospital.